aparecer muitas dúvidas sobre doenças contagiosas, e tem muitas, que podem ser transmitidas através da tosse, espirros, por meio do consumo de água, alimentos contaminados também, e até por meio de relação sexual desprotegida, ou também através de picada de mosquito. Você sabia disso? Pois é, vai ficar sabendo muito mais a partir de agora, porque eu vou conversar com ele, médico infectologista, Dr. Fernando Chagas. Bom dia, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. E eu já começo perguntando, essa questão de doenças infecto-contagiosas e tudo mais, e quando a gente começa a falar sobre várias modalidades de que isso pode acontecer, é muito preocupante. Por que a gente tem que ter essa preocupação? Por conta da nossa saúde, como a gente vinha conversando, inclusive, até no quadro anterior. Cuidar da saúde é muito importante e essas formas minuciosas aí, delicadas, têm que ser realmente tratadas e tem que ter o conhecimento, não é isso, doutor? Bom dia, viu? Seja bem-vindo. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, né? A gente acaba muitas vezes, quando a gente leva as informações às pessoas, quando a gente começa a falar das doenças infecto-contagiosas, muita gente começa a ficar com medo, né? E acha que tudo, se eu tocar aqui eu posso adoecer, se eu fizer aquilo eu adoeço. E eu acho que a gente tem que ter cuidado, calma, né? Cautela, no sentido também de não exagerar, tá? Inclusive o excesso do medo pode ser prejudicial à nossa saúde. A gente vive, Sabrina, em constante, vamos botar essa palavra, balanço, né, entre o nosso organismo e uma quantidade imensa de diferentes outros seres microscópicos que ficam no corpo da gente. Parte desses seres, inclusive, nos ajudam. Vou dar um exemplo para você, bactérias que existem no nosso intestino, que a gente chama de probióticos. Essas bactérias, até vitaminas, elas ajudam, elas produzem no intestino e elas nos defendem, inclusive, de bactérias que causam doenças. Então, é esse balanço que a gente precisa manter. A gente não pode exagerar na falta de cuidados, no sentido de você se expor às que causam doenças. Ao mesmo tempo, a gente não pode exagerar na limpeza extrema, por exemplo, pessoas que passam 30 minutos lavando as mãos, prejudica, inclusive, a pele das mãos. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. É exatamente esse balanço onde se encontra, de fato, a saúde. Até porque a saúde não é uma condição sólida e permanente. É algo que a gente vai mantendo, é fluido, né? Às vezes a gente tá melhor, às vezes a gente não tá tão bem, é normal, faz parte, né? Mas é esse balanço que faz a gente viver e que faz parte aí da nossa vida, de fato. Exatamente. Olha, você me deu um gancho muito importante da gente falar aqui, doutor Fernando, que é esse exagero na limpeza e tudo mais, que existem pessoas que são assim mesmo. Mas, por outro lado, tem gente que até tem costume, eu não sei se pela questão, isso aí o senhor vai me explicar, se pela questão da imunidade tá baixa ou coisa do tipo, às vezes toca num sujeirinho ali, vai no olho, já amanhece o olho inchado no outro dia. Às vezes toca em algum objeto, passa a mão na boca, já amanhece a boca com um pouco de inchaço. Isso é comum acontecer por conta de quê? Que tipo de bactérias existem em nosso meio que podem proporcionar esse tipo de situação em nossa pele? Que pergunta boa. A gente adoece, em média, 6 vezes por ano. Olha só que loucura, né? E detalhe, quase que todas as vezes por doenças infecto-contagiosas. E uma das grandes formas de transmissão justamente são as nossas mãos. E é o hábito de botar o dedo no olho, colocar o dedo na boca, roer unha, tudo isso faz parte. E você vê como é que são as coisas. São medidas as mais simples que também são as que mais protegem, que é a própria lavagem das mãos. E por que a gente adoece? Porque, lembra que eu falei, a gente tem as bactérias que fazem parte, inclusive, do nosso próprio corpo. Então, quando a gente traz uma de fora, essa de fora, que não faz parte, que não está habituada ao corpo, pode causar doença na gente. E não só bactérias, vírus, fungos. Vou dar um exemplo para você. É importante quem tem ar-condicionado ter a prática de pelo menos uma vez. O ideal era uma vez a cada 6 meses, mas a gente sabe que não é barato. Pelo menos uma vez a cada ano, fazer a limpeza do ar-condicionado. Para retirar o quê? Retirar ácaro, retirar fungos. Existe um fungo chamado histoplasma, que pode causar doença histoplasmose, que pode inclusive ser transmitido, né? Então, em todos os lugares a gente encontra esses micro-organismos. Toda vez que você toca em algum objeto, você está tocando em micro-organismos. E se você coloca a mão no rosto, você traz para o seu rosto. Por isso a prática da lavagem das mãos toda vez que você chegar em casa. Eu digo sempre, dou um exemplo para vocês. Vocês sabem um grande transmissor de micro-organismos? Os ônibus, principalmente ônibus lotados. Verdade. Imagina, todo mundo coloca as mãos ali, né? Então, você chega em casa, você não precisa andar com álcool na bolsa, desceu do ônibus, passa na mão. Não! Evita botar a mão no olho, na boca. Quando chegar em casa, lava as suas mãos. Acabou, né? É verdade. Lembra que eu falei a questão do excesso, pra você ter uma ideia? Isso.
Muitas vezes a gente usa muito produto tóxico em casa e quer limpar tudo com produto. Aí tem a toxicidade do produto que não é legal para a pele, muitas vezes prejudica os animais em casa. E vocês têm em casa, nós temos em casa uma arma poderosa, por exemplo. Qual? O vinagre de álcool, né? É muito. Olha 4%, aí, anota a dica. Tá? Maravilhoso. Se você puder, use o vinagre até para limpeza mesmo, tá? Pega o vinagre, coloca uma xícara de vinagre em 1 litro de água, você pode limpar os objetos. A água sanitária, uma colherzinha de água sanitária já é o suficiente em 1 litro de água, em meio litro de água, no caso 2 colheres para 1 litro todo, já é o suficiente para você limpar até mesmo o chão da sua casa. Então, são instrumentos baratos e que trazem uma segurança porque matam os micro-organismos e não intoxicam os animais, e não intoxicam a sua pele, a sua casa. Exatamente, eu gostei muito dessa dica de diluir a água sanitária. E aqui eu vou deixar só um entre parênteses, porque, por exemplo, eu sou alérgica à água sanitária. Já por conta, né, de probleminha de pele e tudo, sou um pouco alérgica. Mas se você diluir ela em água, você quase não sente aquele cheiro forte e dá ali, mantém a limpeza de sua casa. Dá pra fazer bacana pra quem, assim como eu, também tem alergia à água sanitária. Agora, doutor, tem uma coisa muito comum entre, a gente estava falando agora há pouco sobre sexo, essa questão toda, como criar os filhos num ambiente saudável a respeito dessa situação. E é algo muito comum que eu vejo entre os adolescentes e que por falta de conhecimento não sabem, a herpes. A questão da herpes é algo que a gente precisa falar. Então me explica o que é a herpes, como ela é contagiosa, como é que as pessoas estão pegando a herpes. Pois é, a gente tem a herpes e tem um outro vírus que causa o HPV, né? Que também é um vírus que a gente tem visto bastante crescimento entre os jovens. Tanto a herpes, existem 8 tipos diferentes de herpes, mas os 2 tipos principais é o tipo 1 e o 2, que é o que pode pegar a boca e pode pegar a região genital. Antigamente a gente dizia, 1 pega a boca, 2 a região genital. Hoje tá tudo misturado e nem faz tanta diferença, praticamente os vírus são muito parecidos, mas a gente pode transmitir no beijo, né? Pode transmitir no ato sexual, mas tem uma coisa importante. Se a pessoa estiver com ferimento aberto e ela toca no ferimento e ela toca na mucosa, o que é a mucosa? No lábio, no olho, no nariz ou na região genital de outra pessoa, você pode transmitir assim também. Certo. Então, olha que coisa interessante. Você pode transmitir até para a região genital de uma outra pessoa se você tocar em você ou na sua região genital ou no seu lábio, onde tiver a herpes, e tocar na outra pessoa. Olha só que coisa incrível. Isso. Então, é um vírus que depois que ele entra no corpo, ele fica. Só que tem uma coisa interessante. Ele não causa aquela doença sistêmica, né? Que vai derrubar você. Não, ele causa lesões. Visuais, né? Lesões visuais. O problema é que além do visual, que não é legal... Isso. Né? De longe a gente percebe. Dói. Nessas lesões, elas começam com a bolha, começa coçando. Então, você começa a sentir coceira no lábio. Tenha cuidado, pode ser uma herpes estourando. Um fator que desencadeia muito é a exposição ao sol. Quem tem herpes labial tem que, quando for à praia, usar protetor labial, tá? Para evitar ser gatilho. Cuidado com o excesso de bebida alcoólica, cuidado com os abusos, né? Isso. Então, no que estoura, você tem que ter cuidado para não ter uma infecção de bactéria em cima da herpes, porque senão aí sim pode complicar. E, além de tudo isso, ela pode ser a porta de entrada para uma outra doença. Por exemplo, a herpes na região genital pode aumentar as chances de você pegar o HIV, por exemplo. Então, se puder evitar, ótimo, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Não só o ato sexual, a pele com a pele em si, mas também as mãos ao tocar na ferida e ao tocar na região genital de outra pessoa. Exatamente, olha, tem que ter cuidado com isso aí. A gente mal começou aqui a entrevista, já tem um monte de gente querendo fazer pergunta. Você aí de casa, dá tempo sim, manda sua pergunta pelo WhatsApp 981457570, tá bom? Pode mandar mensagem de áudio ou de texto que a gente vai transmitir aqui junto ao nosso doutor aqui para tirar todas as suas dúvidas. Vamos colocar aqui na telinha, vamos lá? Pode? Já tem uma pergunta aqui? Vamos selecionar. Bom dia, me chamo Isa. A candidíase acontece por causa desse desequilíbrio de probióticos? Também, a pergunta muito boa. É verdade. Porque a cândida que causa a candidíase é um fungo que, na verdade, ele está presente no intestino da gente. Só que presente lá dentro, ele fica controlado, né? O problema é quando ele sai. E em algumas mulheres, ele pode causar uma infecção na região genital. E eu sempre digo, quando isso acontece, a sua imunidade está com algum problema, né? O uso do probiótico pode diminuir as chances da candidíase acontecer, tá? Primeiro porque o próprio probiótico vai mudar a que a gente chama de pH, a acidez, né? Da região genital da mulher.
vai diminuir a quantidade de fungo no intestino, porque compete com ele lá dentro, né? Quanto mais probiótico, menos outros bichos que podem causar doença. É competição mesmo, tá? E também o próprio probiótico, ele pode melhorar a sua imunidade como um todo, né? Mas também algumas práticas. Cuidado com a lavagem excessiva da região genital, tá? Principalmente usando esses sabonetes contra bactérias. Sabonete antibacteriano, Sabrina, apesar de que a gente pensa que é maravilha, vou usá-lo direto. Não é bom. Por que não é bom? Porque se você usa durante muito tempo, você fica selecionando bactérias resistentes no seu corpo. Não é para estar usando esses sabonetes sempre, não é, né? E a gente usa na região genital. Você vai causar infecção fúngica ou de outras bactérias se você ficar fazendo isso. Cuidado com o excesso de limpeza ali, tá? Uma dica, aqueles leites fermentados, se vendem, tem vários tipos de leites fermentados. Você utilizá-lo, né, com uma certa frequência, aumenta os probióticos do intestino, tá? E, inclusive, atuam na mulher, diminuindo as chances dela ter essas infecções vaginais. Quer dizer que aqueles leites, porque eu sempre tive uma dúvida com relação a isso, porque diz que tem lactobacilos vivos, que tem essas coisas aí, todas aquilo ali é verdade, ele faz bem mesmo pro probiótico e tudo, e melhora aquela questão intestinal, que aí valoriza muito a questão também íntima da mulher e do homem. Isso. Existe uma quantidade muito grande de diferentes micro-organismos que a gente chama probióticos. Existe bífidos, lactobacilos, são os palavrões. Mas dentre eles, a família de lactobacilos, que é muito grande, né? E nesses leites existem diferentes lactobacilos. E, ao depender do uso, eles melhoram, por exemplo, o movimento intestinal, para quem tem prisão de ventre. Eles podem melhorar a acidez vaginal da mulher. Ao mudar, olha, lactobacilos, eles causam acidez, diminuem as chances dessas infecções. Isso é verdade, não é um mito, tá? Agora, cuidado com a automedicação desses probióticos, tá? Porque pode causar um descontrole lá dentro. Hoje, Sabrina, tem probióticos que ajudam até a emagrecer. Olha só. Menino, né? Diz aí, solta essa dica. Lactobacillus gasseri, por exemplo, ajuda até no emagrecimento. E existem muitos estudos que fundamentam muito isso. Então, a gente hoje pode fazer prescrições de probióticos voltados para você, diretamente para você, que vai lhe ajudar. A pessoas com diabetes mellitus, melhora o controle da diabetes, melhora a imunidade, diminui as chances de você ter infecções, inclusive respiratórias, porque ele diminui as chances de você apresentar, por exemplo, acometimento aqui por melhorar a imunidade. É impressionante. Hoje em dia, o conhecimento e a tecnologia que a gente usa nesses probióticos. Menino, que bacana. Olha aí, a gente tá aprendendo todo dia. Quando eu falo pra vocês que nosso programa é especial, é porque é mesmo. Tem mais gente querendo fazer pergunta? Vamos lá, vamos botar mais um aqui no telão. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vamos lá? Bom dia. A herpes genital se pega em vasos sanitários públicos? Ela chegou no ponto que eu queria falar. Doutor Fernando, isso é sério. Em teoria, sim, mas não é tão fácil, né? O vírus, ele não fica tanto tempo até porque teria que alguém se sentar com a lesão, sair e você se sentar em seguida. O que a gente vê muitas vezes são aquelas lesões fúngicas, né? Certo. Que a turma chama de impinge, né? Isso. Pode sim, tá? Mas, no geral, o sanitário público é sujo, é sim, tá? Mas, por incrível que pareça, muitas vezes a nossa cozinha tem mais risco do que um sanitário. Porque na nossa cozinha entra alimento, entra muitas vezes. E às vezes a gente esquece disso. O sanitário público, se você entra, lava as mãos, faz sua necessidade, sai, lava as mãos, acabou. For sentar, forra com papel higiênico. Isso. Né? Forra com papel higiênico, senta, faz sua necessidade, sai. Agora, muitas vezes a gente esquece de casa. Dou um exemplo pra você, como é que a gente usa pra lavar o prato? A esponja de lavar. Aquela esponja deveria ser trocada uma vez por semana. Não é à toa que quando compra a caixinha, compra com 4, pra durar o mês todo. Né? E às vezes a pessoa passa um mês com aquilo. Aquilo é um risco para a saúde da gente. Quer dizer que a esponja de casa, atenção, dona de casa, Patiri, agora eu também já vou levar a minha para fora, usar a nova, uma semana com a esponja. Seria o ideal. Seria o ideal. E mesmo assim é bom procurar esponja que tenha íons de prata, que são as mais seguras, que o íons de prata, ouro e cobre, eles protegem, eles matam micro-organismos. Tá? Muito bem. Então, tendo íons de prata, hoje você procura isso aí, melhora, diminui as chances de você encontrar micro-organismos ali. Não vamos economizar com esponja não, viu, meu povo? Pelo amor de Deus, que é baratinho, então vamos aí em nome da nossa saúde. E em nome da saúde eu vou perguntar também, que é essa pergunta que todo mundo faz, mas não quer perguntar. Mas deixa eu lhe dizer, levar o celular pro banheiro
O celular vai ficar com a bactéria vai vir para mim? Como é que fica aí essa situação? Quem tem o costume de ir pro banheiro, fazer suas necessidades com o celular na mão? O grande problema do banheiro não é as mãos, óbvio, mas por incrível que pareça, tem um muito maior que você bota o celular ali e é um problema. Inclusive, não só o celular, a toalha de rosto do lado, que é o que você dá descarga com a tampa aberta. Toda vez que você dá descarga com a tampa aberta, milhões, se não bilhões de bactérias das suas fezes são jogadas para todo lado. Inclusive, vão cair na sua toalha de rosto, em você e no seu celular. A gente fez um estudo antes da pandemia, eu me lembro, que a gente encontrou 23 tipos de micro-organismos diferentes só no celular, no vidrinho do celular, na telinha do celular. Dentre eles, bactérias, vírus, fungos, todo tipo, né? Pra você ter uma ideia. Interessante seria, claro, nem todo mundo pode, pelo menos uma vez por semana, passar aqui, ó, um paninho com aquela solução que a gente falou do vinagre, bem diluído, não vai prejudicar a capinha, o ácido acético, né? Vinagre de álcool, 4%, né? O vinagre de álcool, não de maçã, os outros. Uma xícarazinha, se você botar em meio litro de água, dá pra fazer, né? Uma vez por semana, já diminui muito. Mas dê descarga com a tampa fechada, porque deixar aberta, você joga micro-organismos para todo lado e vai infectar o seu celular. Exatamente, tá vendo aí? São práticas, coisas que a gente faz no dia a dia, mas que somente com um especialista, infectologista, dizendo os riscos, é que a gente vai passar a acreditar, é que a gente vai passar, de fato, a ter cuidado com relação a isso. Mas você falou em ambientes dentro de casa, de banheiro, de cozinha, que a gente precisa mesmo ter muita atenção. Com relação ao pessoal que, por exemplo, lençóis, guarda-roupa, que fica muito tempo fechado, aquelas roupas, que tipo de bactéria, de fungo pode ter aquilo naquele ambiente ali que é prejudicial à saúde para quem guarda e mantém aquele ambiente ali fechado? Porque tem, João Pessoa, né, tem uma época que tá frio, mas tem uma época que a maior parte do tempo é muito quente. Então aqueles edredões, aqueles lençóis, a gente acaba escondendo ali e só usa raríssimas vezes. Como é que eu posso fazer ali para evitar realmente algum tipo de doença por conta desses fungos e bactérias? Primeiro é interessante você ter cuidado, como eu falei, primeiro com o ar-condicionado, quem tem ar-condicionado em casa, e também o ventilador, quem tem o ventilador. As pessoas deixam o ventilador ligado, ele tá ali horas, não limpa, não lava nada, ele começa, no início ele joga vento, com o tempo ele começa a jogar vento, poeira, ácaro, tudo, né? Então, pelo menos uma vez por mês, dá uma limpadinha ali. No caso das roupas, é interessante, pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias, deixar seus armários todos abertos, abrir as janelas e procurar deixar o vento correr. Você pode pegar, fazer uma solução, insisto, com vinagre, né? Passar umedecido dentro do armário, que o próprio ácido acético vai destruir qualquer filamento hifa de fungos que estiverem presentes e diminui muito a formação desses fungos, desses micro-organismos que podem levar você, inclusive, a ter processos alérgicos. Existem, claro, algumas substâncias, alguns produtos que você compra que diminui o mofo do local, mas nem todo mundo pode comprar, então deixa aberto, deixa ventilar, passa a solução uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, com o vinagre lá dentro, que já é o suficiente, já diminui muito as chances de você adoecer. Ô, coisa boa, gente. O assunto tá bom demais. Pedir perdão aí o pessoal que mandou as perguntas e que não deu tempo a gente colocar. Infelizmente, nosso horário é muito curto. Mas, doutor Fernando, muito obrigada por estar aqui com a gente, dividindo um pouco desse seu conhecimento e, claro, fazendo os alertas aí para o pessoal de casa. Então, para finalizar, deixar seu Instagram para quem quiser aí procurar nas redes sociais e tirar dúvidas. A gente, eu sempre faço isso. Sempre peço o Instagram, porque é o nosso meio de comunicação. Teve uma dúvida, vamos lá atrás daquele especialista e, claro, marcar ali para a gente ampliar ainda mais o nosso conhecimento e ter saúde, que é algo que a gente quer, todo mundo melhorar a nossa saúde. Então, vamos atrás dos especialistas para isso, né? Então, doutor Fernando, muito obrigada por estar aqui com a gente. E, claro, deixar a dica de ouro aí pro pessoal de casa para evitar tudo, assim, em relação a fungo, bactéria, doenças infecto-contagiosas. Uma dica-chave do doutor Fernando. E nosso muito obrigado. Eu que agradeço esse espaço, a gente levar informação à casa das pessoas. Na minha especialidade, informação evita que se adoeça, né? Muito importante. Está chegando aí o dezembro vermelho, dezembro o mês que a gente usa para lembrar da existência do vírus do HIV, tá? Então não vamos esquecer, muitos jovens estão adoecendo com HIV, é uma coisa que a gente não via há tanto tempo. Então ter cuidado com a transmissão do vírus do HIV. Existem camisinhas e outros programas que a gente tem para evitar que peguem. Em um outro momento a gente vai discutir mais isso, tá? E o Instagram é Dr. Fernando Chagas Infecto. Tá? DR, que o povo bota doutor, eu nem estresso muito, mas botou, beleza. Dr. Fernando Chagas Infecto. Podem seguir, tá, gente? A gente tem sempre tem umas informações aí que possam ajudar aí as pessoas. Uma população bem informada, como eu sempre digo, é uma população que adoece menos.
Muito bem, gostei da dica. Uma população bem informada adoece mesmo, isso é verdade. Obrigada, doutor Fernando, mais uma vez. Um bom dia e bom feriado para o senhor, pessoal.